O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe, seus irmãos, ficaram do lado de fora procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é o meu irmão, minha irmã, minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos filhos, amado povo de Deus, o Evangelho de hoje, do evangelista Mateus, nos coloca um texto que é muito mal interpretado e usado. Momento de homilia. E eu diria, propositalmente mal utilizado. Mas é de uma riqueza tão grande. E é o que vamos acompanhar. Veja que o texto fala que Jesus estava falando às multidões. Jesus sempre fala, conta parábolas, faz os seus discursos. Jesus não é muito de fazer grandes discursos. Ele faz a opção de sempre ter o diálogo, de usar de um mecanismo de perguntas e respostas, que nós chamamos de maêutica. Mas ele fala também muito em parábolas, principalmente em alguns evangelistas. E ele estava falando à multidão, e diz que sua mãe, quem é a mãe de Jesus? Nossa Senhora, Maria de Nazaré, na língua hebraica, Miriam. Seus irmãos, quem eram os irmãos de Jesus? Os irmãos de Jesus eram seus primos. Judas Iscariotes era um deles, Judas Tadeu, era um deles, segundo a tradição, aquele que casou nas bodas de Caná. Sim, a tradição da igreja não é algo batido, confirmado que seja, mas tudo leva a crer que o que foi casado seria São Judas Tadeu, casamento. Mas aqui nós não vamos entrar em elucubrações, em grandes teorias. Eu só quero mostrar que os irmãos de Jesus eram aqueles que conviviam com Jesus e eram primos. Nossa Senhora, ela foi virgem antes, durante e depois. A virgindade de Maria. Segundo, Nossa Senhora só teve um filho. Você escutou? Padre, é questionável. Filhos, nós somos católicos, apostólicos, romanos. E nossa fé, a tradição da nossa igreja, e não é uma tradição pequena, existe a grande tradição, aquela imutável, e a pequena tradição, que são a partir de costumes condicionados ao seu tempo. A grande tradição da igreja nos ensina que Nossa Senhora só teve um filho, e este foi Jesus, Yeshua. E isso não se trata de acreditar ou não, ou menos importante ou mais importante, é a nossa fé.
Então os irmãos de Jesus são seus primos irmãos, de seus tios. Ou você acha que José não tinha parentes, que Nossa Senhora não tinha parentes? Os primos de Jesus. O mesmo se aplica para as irmãs. Sua mãe e seus irmãos estão ali. E eles chegam para Jesus e diz assim, simples: olha, tua mãe, teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Qual a impressão que dá? Que alguém foi anunciar. Primeiro, foi anunciar sinal que Maria exercia um papel importante, que Nossa Senhora era reconhecida pelas pessoas, a fama de Jesus se espalhou e todos vinham ver. Não era segredo que Jesus tinha uma mãe, e a mãe era Maria, que Jesus tinha um pai, e o pai adotivo era José. Não era desconhecido para o seu tempo. E eles foram dizer, ó, tua mãe está aí. Gente, a coisa mais normal de se acontecer, que alguém vá dizer quando está num evento, quando já aconteceu comigo, ó, tua irmã está aí, fulano está aí, teu parente. Normal que isso aconteça, para dar valor a quem estava aí, no caso Maria, e os primos, os familiares de Jesus. Neste ponto, há quem diga que Jesus foi de uma tremenda sem educação. Há outros que dizem que Nosso Senhor, nesse momento, desrespeitou Nossa Senhora. Sim, já vi várias críticas nesse sentido. E não me canso de explicar quantas vezes preciso for esse evangelho. Porque esse evangelho, e com outros, mais 2, 3, são os que mais as pessoas se valem para questionar Jesus ser o único filho, para questionar a virgindade de Nossa Senhora, para justificar esse desrespeito a Maria. Ora, a grande tradição, a patrística, Santo Agostinho e tantos outros, citei Santo Agostinho que é mais recente, mas já bem antes, vê-se nesse ato de Jesus um grande ato de enaltecer Nossa Senhora. Ele não foi aqui mal educado com sua mãe. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Parece que Jesus está dizendo, para mim não é importante minha mãe, meus irmãos não são importantes, para mim importantes são esses que escutam a palavra de Deus. Não, meu filho. Ele está dizendo, e enaltecendo Maria, dizendo, minha mãe é importante, e estabeleço aqui, que minha mãe é importante porque eu nasci e vim, sou fruto do seu ventre, mas mais do que ninguém, ela é mãe e discípula, mãe e serva, mãe e escuta a palavra de Deus e põe em prática. Ele estabelece aqui e faz um grande elogio a Nossa Senhora, faz um grande elogio à mãe que gerou, mas gerou por quê? Porque acreditou, se tornou teófora, se transformou em arca, porque primeiro acreditou, eis aqui a serva do Senhor. Então, antes de mãe, discípula do Senhor. Portanto, é um elogio que nosso Senhor faz. Minha mãe, meus irmãos, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Fez o elogio Maria e estabeleceu um novo laço de familiaridade. Não mais na consanguinidade, mas no discipulado. Abrindo aqui a grande família cristã. A grande família dos que foram salvos, redimidos pelo preço da sua paixão, morte e ressurreição. Veja, é impressionante você ver, e alguém, agora vou só continuar o raciocínio, apesar que o dia mariano é amanhã,
Há quem diga também, um outro texto, e me ocorre agora e vou dizer, que nosso Senhor na cruz, algumas pessoas dizem assim: padre, o que o senhor falou não é verdade, porque até na cruz, Jesus não chamou Nossa Senhora de mãe. Caminha Quando no até o Testamento ícone Divino, de Jesus crucificado. João capítulo 19, ele olha e vê de pé Maria e do lado João, ele diz: mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. E há quem diga que nosso Senhor negou a maternidade de Maria. Oh, que pequenez! Oh, que gosto para denegrir a imagem de Nossa Senhora. Não, filho. Quando João, o quarto evangelista, o teólogo, do ano 100, a águia, aquele que vê de cima, aquele que vê, que eleva as pessoas a compreender os mistérios do Antigo e Novo Testamento, numa teologia mais profunda, quando ele põe na boca de Jesus, mulher, será que não devemos evocar o Antigo Testamento? Essa palavra mulher, dito a Maria, não é grande enaltecimento, mulher perfeita, a nova Eva. Você vai lembrar do Antigo Testamento, se ele chamasse de mãe, era só afetivo, e o que o nosso Senhor quis, toda vez que se referia a Nossa Senhora, é exatamente isso também aos 12 anos, mostrá-la como discípula, mostrá-la que a maternidade se fez num acolhimento de Deus. Jesus está enaltecendo Maria. Ele não quis que nós olhássemos para Maria, me perdoe, como alguém que disse esses dias, emprestou o ventre para Deus. Não, isso não é nossa fé. Não é assim que compreendemos. Maria não foi só um mero instrumento por acaso. No Antigo Testamento dizia: mulher, haverá uma inimizade entre ti e a mulher, os descendentes da serpente e os descendentes da mulher. Lembra disso? Então, quando Jesus olha para Nossa Senhora, e aqui tem a ver com, eis aí, quem é minha mãe, meus irmãos, aqueles que escutem a palavra de Deus. Quando ele olha para Nossa Senhora e diz, mulher, ele está dizendo, os descendentes da mulher, eu sou um. Os descendentes da mulher e os outros descendentes da serpente. Ora, descendentes, você vai negar a descendência da mulher? Você vai negar a descendência da mulher? Se negar a descendência da mulher, meu filho, eu não quero forçar a cabeça. Se não é descendente da mulher, é descendente da serpente. Eu não quero. Quem quer ser descendente da serpente, faça a sua escolha. Mas também nos remete ao Apocalipse, quando o próprio João evangelista, e eu não tinha programado explicar isso, mas que assim seja. O próprio João evangelista, quando ele vai falar no Apocalipse, uma mulher revestida de sol. Mulher é quem? Portanto, deixa para explicar mais na segunda-feira, porque isso faz parte da Salve Rainha. Mas você entendeu como que é um desejo de Deus, de nosso Senhor, de colocar minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a vontade do meu Pai que está no céu. Todo aquele que faz a vontade. Queridos filhos, como descendentes da mulher,
como discípulos de Jesus, nós estamos numa outra esfera, os cristãos, família cristã. Aqui eu quis dizer essa palavra família cristã, não me reduzindo ao pai, mãe e filhos, mas família que nasce do sangue de Jesus, e do sangue de Jesus que se torna discípulo de Jesus. Portanto, essa é a mensagem do Evangelho de hoje. E nós não estamos falando, neste mês, do preciosíssimo sangue de Jesus? Não estamos falando desse sangue que nos redimiu, desse sangue que nos purificou, deste sangue que nos lavou? E eu te digo, carne da carne, sangue do sangue. E você consegue entender que também Maria tem a sua grande contribuição no sangue de Jesus? Goste ou não. Sangue do sangue, carne da carne. Mas vamos ainda na teologia. Purificados em Jesus Cristo. Nós nascemos pelo batismo, e aqui a importância do batismo. Essa imersão no Cristo se faz pelo batismo. E todos nós batizados, todos nós que renascemos das águas do batismo, lembrando o Cristo que prefigurou tudo isso, do seu lado aberto quando saiu água e sangue, ali está a prefiguração. Nós somos nascidos da água e purificados no sangue, água e sangue. Portanto, filhos, nós que vivemos essa dimensão de purificados, ou em purificação no Cristo, purificados já o fomos no sacrifício completo do Cristo, já fomos, mas a conquista dessa purificação, a conquista dessa regeneração, a conquista dessa obra de Deus em nós, se faz no dia a dia. E como que se faz? O Evangelho de hoje é claríssimo: fazer a vontade do Pai. Repito, fazendo a vontade do Pai. Religião não são só ritos, ritos externos. A religião não é religiosidade, é fazer a vontade do Pai. A religião não é sentimentalismo, é sentimento e razão, mas não sentimentalismo. É fazer a vontade do Pai. Religião não é puritanismo. Lembra que eu brincava? E a mais pura verdade, se Deus quiser essa semana, nós vamos voltar com as missas. No tempo, vou esperar com o público, e nós vamos estar com aquele revolvinho da febre. Lembra que eu brincava do puritanismo? Criar um revolvinho para saber o grau de santidade, para ver se você entra na igreja, no culto, na hóstia, na leitura orante ou não. Religião é fazer a vontade do Pai. Fazer a vontade do Pai é a missão nossa, de todo discípulo, de todo devoto de Nossa Senhora. E a vontade do Pai que Jesus revelou. Fazer a vontade de Jesus é fazer a vontade do Pai. Se nós estamos nesse mês fazendo a purificação, pedindo essa graça, não sei se você percebeu, eu fiz uma pequena alteração na novena. Fizemos um mês inteiro uma oração, e agora ontem no primeiro dia, hoje no segundo dia, inclusive vai aparecer no seu visor, mas se você quiser, já está publicado no Instagram, é só olhar lá. Tem uma publicação dos Alcoólatras Anônimos que eu acabei de fazer, porque eu acredito importante. Hoje nós estamos vivendo um problema muito sério, e precisamos da pastoral da sobriedade, precisamos de todos os que trabalham nessa dimensão de ajudar os irmãos alcoolistas, as irmãs alcoolistas. Mas logo depois pode olhar no Instagram, tem a oração completa. E é exatamente isso, fazer a vontade do Pai, que nós estamos pedindo esse preciosíssimo sangue de Cristo. Por isso a oração que nós fazemos, e hoje é o segundo dia, é pedindo a remissão dos nossos pecados.
conscientes e inconscientes. Não é assim que se vive o batismo? Não falei que a partir do batismo, nós, pela água e pelo sangue, nos tornamos a família dos cristãos? Acho que essa palavra expressa melhor. Mas uma das dimensões do batismo não é filiação divina. Segundo, remissão dos pecados. Isso. Terceiro, imersão na igreja. Não é a tríade do batismo? Repito, se estamos falando em fazer a vontade do Pai, e somos cristãos, nós não somos um saco de batata, nós não somos uma ONG, nós não somos sentimentalistas, nós não somos religiosidade pura, sentimentalista. Nós somos, sim, religiosidade popular não é sentimentalismo, é religiosidade popular e tem um grande valor, e eu sou de grande defensor da religiosidade popular, mas não pode parar aí, como também não pode parar na rubrica, não pode parar no tradicionalismo, não pode parar nas regrinhas. É fazer a vontade do Pai. As 3 dimensões, você já deve estar sabendo, se não sabe, decore. Uma pessoa batizada no sangue de Cristo, nas águas do batismo, que nasceu das suas chagas dolorosas e do seu peito aberto, tem 3 dimensões. Pertence à igreja. Segundo, filiação divina. Terceiro, remissão dos pecados. E é exatamente isso que estamos começando a pedir. Dai-me, Senhor, a remissão dos meus pecados. E por isso lava-me. A remissão dos pecados é lavar, purificar com o preciosíssimo sangue. É pedir que das santas chagas de Jesus, e eu não me canso de dizer que não é invenção nossa, nosso Senhor escolheu, quando ressuscitado, numa das primeiras aparições de Jesus, se não a primeira, no primeiro dia da semana, no dia da Páscoa, se apresentar com as chagas, nas chagas das mãos. Nós cantamos a maravilhosa ladainha, e mais do que cantar, se você não canta, reze a ladainha das santas chagas, dos pés de nosso Senhor, do lado aberto do nosso Senhor. Lava com teu corpo inteiro. A mente, sim, nós estamos precisando que o precioso sangue de Jesus derramado na cruz lave a nossa mente. A mente está muito perturbada, está muito devassa, está muito negligente. A consciência está ficando muito relaxada. Nós somos fruto de uma geração lasciva. Uma geração onde não se coloca limites, principalmente nos valores cristãos, dos valores cristãos. Mente, coração, vontade, sentimentos. É isso que nós estamos rezando e vamos rezar daqui a pouco. Mente, coração, vontade. Meus irmãos, nós precisamos ser fortalecidos na vontade. A vontade é que leva alguém a sair do pecado. A vontade trabalhada em Deus, com, claro, sempre a graça de Deus, mas a graça trabalha na vontade. A graça de Deus trabalha na vontade. Ora, quando a gente reza para uma pessoa sair do tabagismo, sair do alcoolismo, sair das drogas, é uma ação de Deus na vontade. A pessoa, quero, mas não faço. Quero, mas não consigo. Você já escutou isso? Não é de hoje? Então, quando nós suplicamos, quinta-feira, eu vou esperar você às 19 horas. Claro, se você quiser ficar assistindo televisão, outras coisas, vai, perca seu tempo. Mas eu vou estar com o segundo dia, pedindo a Jesus Eucarístico, libertação por intercessão de São Bento e Nossa Senhora, libertação, pedir a Jesus. E quando a gente pede libertação de uma coisa, é o que? Senhor, trabalha na minha mente, no meu coração, na minha vontade. Nossa, se fôssemos falar, São Tomás de Aquino fala da vontade como o lugar privilegiado da ação de Deus. Uma vontade enfraquecida
é uma pessoa derrotada. Uma vontade enfraquecida pelos desejos carnais, pelos apetites. Uma vontade enfraquecida pela cobiça. Uma vontade enfraquecida pela própria vingança. É uma pessoa derrotada. Então o que a gente faz? Por que a gente comunga? Por que a gente reza o terço? Por que a gente se coloca em oração? Por que fazemos a adoração do Santíssimo? Exatamente isso, Senhor. Me toca com teu sangue inteiro, corpo, alma, espírito. Repita comigo, me lava com teu sangue inteiro. Me lava com teu sangue inteiro. Corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Meu coração. Meu coração. Minha vontade. Minha vontade. Minha mente. Minha mente. Meus sentimentos. Meus sentimentos. Isso é uma transformação. Isso é fazer a vontade do Pai. É se conformar de tal forma ao Cristo, conformidade. Se quiser a palavra imitar Cristo. Tem até o livro Imitação de Cristo, que recomendo. Mas é se configurar, essa é a palavra mais correta. Se configurar ao Cristo de tal forma que fazemos a vontade do Pai. Entenda, meus irmãos, o que é o preciosíssimo sangue de Cristo. E nós estamos no segundo dia da novena. Entenda o que nós estamos pedindo nas quintas-feiras de libertação. Nós não estamos aqui um oba-oba, como alguém pode dizer. Estamos ali trocando lâmpada. Estamos ali naquelas orações que eu não entendo nada. Rezando, pedindo. Aquilo lá é tudo besteira nada, meu filho. Besteira é você não acreditar em Deus. Hoje eu disse no programa, se você não acredita em Deus, que infeliz que você é. Se você não acredita em Deus, que desgraça que é a tua vida. Porque quando hoje nós vimos o processo de libertação de Deus, você perdeu a experiência de Deus? Capricha, veja o reprise e pega a leitura orante de hoje. Gente, eu vou ser sincero para você, eu já li a passagem do Mar Vermelho trocentas vezes. Já vi filme. Mas hoje, quando eu me deparei com a palavra de Deus, que eu abri, foi como se a primeira vez, quando você vê aqueles elementos, que até pedi ajuda para o pessoal, os criativos, meus amigos e amigas de Facebook, que façam um roteirinho, que está lá, o povo na encruzilhada nada, no beco sem saída, de um lado, o Mar Vermelho, do outro lado, vindo carro, cavaleiro e o faraó. O povo grita e recorre a quem? Recorre a Deus. Ora, na hora que a coisa pega, meu filho, você vai gritar para quem? Para os descendentes da serpente? Ou para os descendentes da mulher? Ou você vai gritar para o Senhor? Quando eu vi aquilo ali, desde ontem, eu me encantei. Mas o senhor não tinha visto? Tinha, meu filho, já falei. Eu não vou ficar contando quantas vezes eu li a Bíblia, ou quantas vezes li o trecho, quantas vezes li na missa. Mas ontem me saltou aos olhos, clame ao Senhor. E Moisés que diz, com tanta clareza, você perdeu, meu filho, lamento. Estava assistindo Ana Maria, né? Agora não tem a Fátima Bernardes no sofá virtual. Mas tem lá, quando Deus diz a Moisés diz ao povo, vai, Deus lutará em seu favor. Olha, que coisa melhor. Vai, povo de Deus. Mas Senhor, olha o exército, olha o faraó em pessoa, carros e cavaleiros, bigas, arqueiros, e do lado, o Mar Morto. E Moisés diz, vai, Deus lutará em seu favor, Deus lutará por vocês. E o povo ainda insiste, e Deus diz a Moisés, o que vocês estão pedindo? Ajuda, marche. Marche, continue a caminhada, vá em frente, vão ficar parados aí. Oh, meus irmãos, eu confesso que eu me emociono quando eu vejo esses textos bíblicos, senão,
Não está para hoje. Nós não estamos de um lado. De um lado nós estamos com a pandemia. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, morte. Você está com a pandemia, não pode sair de casa. Do outro lado, as contas chegando. Você não pode trabalhar, as contas chegando. Será que não é hora de recorrer a Deus? E gritar? E ter certeza que o Senhor luta em nosso favor? Que o Senhor luta em nosso... Você vai dizer, mas não dá efeito, meu filho. É claro que uma pessoa sem fé, o que eu vou falar vai me chamar de alienado. Mas também uma pessoa, que eu falei, se você não tem fé, meu filho, triste a sua vida. Lamento muito. Porque até para os textos lá, tem gente que quer provar por A mais B. Fica louco se descobrir que o mar vermelho não existiu, que eles passaram e era mentira. Meu filho, se você for atrás disso, meu filho, lamento. Não gasta tempo com isso não. Procura outra religião. Vai ser outra coisa. Menos fervoroso de Deus. É verdade. Se for gastar a tua vida para ficar destruindo a Bíblia, vá te catar. Mas do outro lado, me diga se a oração não tem força. Olha, em quantos anos não demorou uma vacina? A vacina está aí, começa a se anunciar. A oração não valeu nada? Então você não tem fé. Eu já vejo os sinais de Deus agindo. Até na pressa. Não, padre, não seja alienado. Eles estão atrás de fazer patente. Eles estão atrás da ciência. Meu filho, mas quem é que deu a ciência? Quem colocou? Eu não acredito que todos os cientistas sejam, pelo contrário. Eu acredito que é Deus iluminando e acelerando o processo para a nossa salvação. Vai, Deus luta à sua frente. Mas Senhor, marche. E o que é impressionante, eu duvido que você não vai ler hoje esse texto. Se não, pega o reprise, às 5 horas no YouTube. Olha, eu fico até emocionado de lembrar que o texto diz assim: quando o povo estava desse lado estava o mar vermelho, daquele lado os egípcios, o anjo que ia na frente do povo, e a nuvem mudou, saiu do lado e foi defender, passou para o lado de cá. Se ele estava na frente e estava diante do mar, o anjo mudou e veio entre os israelitas e os egípcios. É como que Deus dizendo: daqui vocês não passam, esse povo é meu. Quer mais um sinal? Além do anjo estar ali parado, o anjo de Deus, para dizer o anjo de Deus, eu imagino o arcanjo Miguel. Imagino o arcanjo Miguel ali, com a sua espada, com o seu escudo, dizendo: você não vem, faraó, esse povo é meu. Deus ainda mandou mais um sinal. A nuvem que estava aqui, passou para cá. E a nuvem fazia os egípcios no escuro, Israel no claro. O que você quer mais? O que você quer mais? E o desfecho da história você sabe. Deus salvou o seu povo. Isso aqui chamar sabe, são coisas que estão lá. Depois pega, eu não sou bom de guardar número. Pega a Bíblia para mim que eu vou dizer o capítulo. Não sou bom de, li agora, mas eu não sou bom de, eu gravo a palavra, não fico gravando número. Mas eu queria que você lesse, mas lê do jeito que eu te contei. E aí joga tudo isso para a pandemia, e joga tudo isso para o sangue redentor. Joga tudo isso para Jesus. Joga tudo isso para Ele que morreu na cruz. E diga se o Senhor não está nos defendendo. Se o Senhor não está aí com o seu escudo, com os seus anjos, dizendo: não mexa com esse povo. Os descendentes da serpente não têm poder. Mas os descendentes da mulher, e os nascidos da água, do sangue, no batismo, não põe a mão não. Não põe a mão neles.
porque eu luto por eles. Para finalizar, eu quero ler um testemunho. Deixa eu achar aqui. É bem essa Bíblia que eu gosto mesmo. Você vai ler ali, ó. Só vou dar uma dica. Volto a dizer, se você vai ficar a tarde toda vendo novela, se você vai ficar a tarde toda vendo outras coisas, mas ó, se você não pegou o jeito que eu li, não é que o meu jeito é melhor, gente, é o jeito que Deus me mostrou hoje, só isso. Tem gente muito mais esperto na Bíblia do que eu, estudado, gente que fez, e é coisa maravilhosa, mas está aqui, ó. Você vai pegar tudo isso que eu te contei, é capítulo 14, obrigado, Corinho, chega aqui, chega junto aqui, ele já está no Experiência de Deus, já sabe como é que funciona, dá um zoom aí, São Brás, não perca o foco jamais. 14, o que eu contei é só isso, você pode ler o 14 inteiro, você quer ler, leia o 14 inteiro, mas o que eu te contei é do versículo 13 ao versículo 30. Faça essa experiência de ler de novo. Faça essa experiência. Mas eu perdi. Tem até lá no YouTube às 5 horas, está no reprise. E joga isso para a tua vida. E se você tá naquele momento que você diz assim, não dou conta não, Deus dá conta por você. Deus luta em teu favor.